Olá, querido, graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Estamos de volta, programa Um Clique de Você. E eu quero continuar incentivando você a nos enviar o seu e-mail, né? Mandando sua dúvida, a sua dificuldade, seu problema. Meu e-mail é prrestort@gmail.com, né? prrestort@gmail.com. Se me envia o seu e-mail, eu vou estar te respondendo e também trazendo para cá, para o nosso programa, as dúvidas para que outras pessoas também sejam abençoadas. Eu sempre digo aqui, seu problema e a sua dúvida não é só sua. Muitas outras pessoas têm dúvidas como a sua, têm problemas como os seus, e quando nós liberamos uma palavra para você, nós também estamos liberando uma palavra para tantas outras pessoas que também estão precisando, né, de uma palavra de bênção, de uma palavra de vitória, de uma palavra de Deus. E você também, junto conosco, será um instrumento para isso, né? Nosso propósito dentro desse nosso programa, todos nós que trabalhamos na produção desse programa, nosso propósito é de sermos bênção para a sua vida e bênção para todas as pessoas que nos assistem, tanto aqui no canal de TV quanto no YouTube, né? Lembrando a você que o nosso programa, assim que passa na TV, ele já é colocado no YouTube, então vários programas já estão lá. Você pode acessar o YouTube, ou até no Google mesmo, colocar lá Pastor Marcos Tort, ou programa Um Clique de Você. Então, você vai colocar lá, então vai estar lá todos os nossos programas, você vai poder, né, escolher o assunto que está lá e vai poder assistir. E também pode nos retornar o seu e-mail falando como você foi abençoado, se foi bom para você, se precisamos esclarecer algo um pouco mais, né? Que esse feedback nos ajuda, né, a fazer o programa cada vez melhor. Tá ok, querido? Vamos então aqui já numa nova situação aqui, que diz o seguinte, que também é uma dúvida que de tempo em tempo, né, ela volta, né? É assim, ó, Pastor Marco, recentemente li um livro sobre histórias e mitos. E Jesus estava nessa relação de mitos, junto com Krishna, Osíris, Dionísio e Mitra. O que dizer sobre isso? Ok, vamos aqui. Olha só, o que dizer sobre isso? Sinceramente, eu acho que não precisaria dizer nada. Por que não precisaria dizer nada? Porque quem crê, crê, né? Então, as falácias de que, né, o nosso alvo, que é Cristo, né, é um mito, né? Isso aí está sempre repetindo e só se abala quem na verdade não crê, né? Quem não crê é abalado com qualquer coisa. Quem não crê vai ser afligido, né? Vai desistir, vai desmerecer a fé, vai abandonar a igreja, vai abandonar tudo, porque as fábulas sempre estarão por aí, né? E da mesma maneira, né, acho que de uma certa forma, né, ninguém gosta de dizer que aquele que é o seu alvo da adoração, né, o seu objeto de adoração, né, no nosso caso Cristo, né, de ouvir dizer que é um mito, pode até ficar meio, mas nós não temos que ficar magoados com essas questões, não, tá ok? Mas quero dizer para você que é uma grande falácia dizer que Jesus é um mito, né? Eu não perco muito tempo para estes questionamentos, porque convencer uma pessoa de que Jesus não é um mito não vai fazer com que ela creia em Jesus, né? Porque a fé em Jesus ela é operada pelo Espírito Santo, não pela intelectualidade, né, que vai me convencer. Mas eu vou aqui contra-argumentar, né, por causa da pergunta que me foi feita aqui, né? Não vou fugir nessa questão, como nós nunca estaremos fugindo nas questões aqui. Bom, como argumentar, né, com essa questão, ou como contra-argumentar, né, com essa questão de que Jesus é um mito? Bom, em primeiro lugar, um fato, né, um fato científico, né, faz parte da literatura científica, é que um mito só consegue se tornar relato histórico após 2 ou 3 gerações. Então, entenda o que eu estou dizendo. Um mito só consegue se tornar um relato histórico após 2 ou 3 gerações. O que isso quer dizer? Que
Um mito que é inventado hoje, né? Um mito que é inventado hoje, inventa uma história, uma lenda, ele só conseguirá se tornar um fato, um relato histórico, as pessoas vão acreditar que aquilo realmente é história, depois de 2 ou 3 gerações. Uma geração gira em torno de 50 a 70 anos, aproximadamente. 2 a 3 gerações, vamos botar aqui 50 anos, né? 3 gerações, então seria 150 anos para que o mito se tornasse um relato histórico. Então, como nós dizemos que Jesus é um relato histórico hoje, então diríamos que se na época de Jesus tivessem inventado uma lenda sobre Jesus, essa lenda, né, ou esse mito inventado de Jesus, só seria considerado fato histórico 150 anos depois da sua ressurreição. Ok? Isso se Jesus realmente fosse um mito e posteriormente fosse entendido como relato histórico. Mas não foi assim. Já na época de Jesus, podemos dizer na mesma época, porque se a ressurreição de Jesus, né, a morte e ressurreição de Jesus, aconteceu no ano 30 depois de Cristo, e o primeiro evangelho a ser escrito, que foi o evangelho de Marcos, né? Marcos foi o escritor do evangelho de Marcos, ele se chamava João Marcos, e ele escreveu os relatos de Pedro, né? Marcos escreveu os relatos de Pedro. E o evangelho de Marcos foi escrito em torno do ano 60 a 65, antes do ano 70. Então, digamos, né, que tenha sido, né, no máximo até o ano 70. Jesus morreu e ressuscitou no ano 70, se tivessem inventado, né, a história de Jesus no ano 30, então, ano 70, temos aí mais 40 anos. Então, o que quer dizer que, na mesma geração, o relato de Jesus já era relato histórico. Os outros evangelhos, ou melhor, todo o Novo Testamento, né, ele foi escrito no período aí, do ano 70 no máximo. Alguns, né, como Apocalipse e alguns escritos de João, foram escritos posteriores ao ano 70. Mas a grande maioria dos relatos, né, tanto as cartas de Paulo, né, elas foram escritas até o ano 70 depois de Cristo. Então, os relatos sobre a história de Jesus, ou os relatos que indagam de que Jesus foi uma história, foi uma pessoa real, que viveu uma vida real, numa cidade real, numa nação real, num tempo real, foram escritos na mesma geração em que, se fosse o caso, do mito ter acontecido. Então isso já prova para nós de que Jesus não foi um mito, Jesus foi um fato real. E uma outra coisa, a maneira como os apóstolos argumentavam, né, era óbvio de que eles não somente viram e testemunharam aquilo que eles estavam falando, como também as pessoas que conviveram com ele. Quer dizer, como esse mesmo é o Evangelho de Marcos, que foi escrito por João Marcos, com relatos de Pedro, Pedro sempre se posicionava assim, né? Vocês que ouviram e que também testemunharam conosco, né? Nós somos ouvintes e nós vimos, né? Então Pedro colocava dessa forma, João colocava dessa forma. Vocês querem ver aqui um texto? 2 Pedro, né? Carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 16, fala assim, olha só, um relato de Pedro. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Quer dizer, Pedro está falando, nós não inventamos nada disso, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro está dizendo, nós fomos testemunhas, né? E essa carta de Pedro, ela foi escrita antes do ano 70, na época ainda de que as pessoas que viram a Jesus, né, também viviam. Então seria facilmente, né, desbancada toda mentira, né? Toda mentira viria à tona, porque as pessoas que viram Jesus estavam vivas. E ele dissesse assim, nós vimos, como que você viu? Esse Jesus não existiu, já poderia ser retrucado ali. E esse escrito já teria perdido a validade há muito tempo.
O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos foram escritos por Lucas. Lucas era um médico. Lucas também foi companheiro de Paulo. Lucas, ele era um historiador entre os discípulos, né? Ele escrevia aquilo que ele pesquisou, que procurava saber, conversava com um, conversava com outro. Então o relato de Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é relato histórico que foi pesquisado. Vamos ler aqui, ó, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do verso 1, né, até o verso 3, fala assim, ó, visto, ó, Lucas escrevendo, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, né? Os fatos que ele está falando é a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Lucas está dizendo que ele procurou saber esses fatos com as pessoas que conviveram com Jesus e que testemunharam tudo o que aconteceu. E ministros da palavra, igualmente a mim, né, Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então Lucas pesquisou, procurou saber com as pessoas que foram testemunhas dos fatos o que eles realmente aconteceram. Então Lucas não pegou assim uma história aleatória, né, e saiu escrevendo qualquer coisa. Não, ele procurou as pessoas que testemunharam os fatos e procurou relatar. O apóstolo João também fala o seguinte, ó, 1 João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 3, ele fala assim, ó, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós. Então, João está falando, ó, o que nós vimos e ouvimos, anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, João está dizendo, olha, nós estamos falando aqui de coisas que nós vimos e ouvimos, para que vocês também possam crer junto conosco e participarmos de uma só comunhão. Então, não foi uma historinha qualquer que ele estava inventando, ele estava falando de coisas que eles viram e ouviram. E ele escreveu coisas na mesma época, né, na mesma geração em que tudo isso aconteceu, onde pessoas que também testemunharam, outras pessoas que também testemunharam, né, participaram daquele momento. E poderiam dizer, não, isso não aconteceu assim não, João. Ó, Pedro, não foi assim não. Lucas, está tudo errado. Né? E esses livros já teriam perdido a validade há muito tempo. Um outro relato de Pedro, né, que eu quero também citar aqui, lá em Atos capítulo 2, versículo 22, que Pedro fala assim, ó, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Ó, Pedro está falando para a multidão, olha, nós queremos falar aqui de Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Quer dizer, vocês viram, né, com milagres, prodígios e sinais, o quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha como é que Pedro está falando. Ó, eu quero falar para vocês de Jesus, aquele que vocês mesmos viram. Aqueles que vocês viram eles fazer milagre, operar sinais, prodígios da parte de Deus. Esse mesmo, vocês sabem de quem eu estou falando. É isso que Pedro está dizendo. Então o relato, né, que Pedro está falando, né, todos eles, todas aquelas pessoas foram testemunhas. Inclusive, né, a ressurreição de Jesus, né, que segundo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 15, ele fala que foi testemunhado por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Então, veja bem, Paulo está escrevendo num período, né, mais ou menos no ano 65, né, um período da mesma geração onde tudo aconteceu. Então, para se tornar, para que se fosse um mito, né, teria que demorar pelo menos 150 anos. Né, e Paulo está aqui falando aqui, há 30, 40 anos depois, quer dizer, fazendo parte, pessoas que ainda viviam, que testemunharam aqueles fatos, estavam vivendo ainda. Então, são relatos bíblicos, né? Então, não existe só
os escritores bíblicos, né, que trazem para nós o respaldo de que Jesus não é um mito. Existem muitos outros historiadores, como Flávio Joséfo, que é um historiador judeu. Ele viveu na época, né, da destruição de Jerusalém, no ano 70, e ele fugiu, buscou guarida em cidades romanas e sobreviveu e se tornou um dos grandes historiadores daquela época. E ele traz relatos marcantes, não somente sobre Jesus, mas sobre outras coisas que aconteceram naquele mesmo período. E tem outros historiadores, como Tácito, Justino Marte. E também um detalhe, olha só uma curiosidade importante. A Enciclopédia Britânica, uma das maiores enciclopédias do mundo, até hoje existem atualizações para ela, de tão importante é essa enciclopédia. Para você ter uma noção, a Enciclopédia Britânica tem mais páginas falando sobre a história de Jesus, com referências de vários escritores, do que sobre Buda, sobre Napoleão Bonaparte, sobre Aristóteles, e sobre Osíris e tantos outros personagens históricos. E posso dizer para você que a Enciclopédia Britânica não é uma enciclopédia qualquer, é uma enciclopédia séria, é uma literatura séria, comprometida e oficial, que é aceita universalmente. Então para que você tenha uma ideia de que Jesus não é uma fábula, Jesus não é um mito. Tem as pessoas, muitos homens, que não creem em Jesus, que não realmente pesquisaram realmente para saber a respeito de Jesus, eles falam várias coisas e vão continuar falando. De tempos em tempos essa história vai voltar. Mas digo para você, creia em Jesus Cristo. Ele pode transformar a sua vida. Ele não é um mito, ele é real. Ele pode habitar no teu coração, ele pode transformar a sua vida. Assim como ele operou milagres no passado, ele pode fazer da tua vida um verdadeiro milagre a partir do momento que você crê nele, porque ele não é um mito, ele não é uma lenda, ele é um Jesus vivo, o Filho de Deus, enviado ao mundo para morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados. Creia em Jesus, com certeza você vai passar a perceber que esse Jesus que transforma a nossa vida não tem como ser um mito, não. Ele é história, ele é fato, ele é vida na nossa vida. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. Oriento você para acessar a internet, Pastor Marcos Torte, acesse lá os nossos programas. Com certeza você será muito abençoado. Deus te abençoe e até a próxima semana.